É possível crescer na graça? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, Deus nos ordena a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor. E nesse vídeo eu quero te dar uma perspectiva de como a graça de Deus, ela opera através das disciplinas espirituais. Se você deseja compreender a relação entre a graça de Deus e a sua responsabilidade para crescer no conhecimento de Deus e na comunhão com Ele, fica comigo até o final. A graça de Deus, ela vem até nós em 3 tempos. Nós temos a graça passada, temos a graça presente e temos a graça futura. A graça passada está relacionada com a nossa justificação. A graça presente está relacionada com a nossa santificação. E a graça futura está relacionada com a nossa glorificação. Cada uma dessas manifestações da graça de Deus é ancorada em um fato. A graça passada é ancorada no fato da cruz. A graça presente é ancorada na habitação do Espírito. E a graça futura é ancorada no fato da segunda vinda. Pois bem, quando falamos sobre a nossa vida com Deus, o nosso dia a dia, onde nós enfrentamos tentações, problemas, certamente nós seremos inspirados em gratidão por causa da cruz, ou seja, da graça passada. Também nós seremos cheios de esperança em relação à segunda vinda, em relação à graça futura. Mas o poder para vivermos o nosso dia a dia vem da graça presente que nos é concedida pela habitação do Espírito. E é maravilhoso saber que nós podemos contar com o Espírito Santo habitando dentro de nós para, por exemplo, gerar paciência nos momentos mais corriqueiros do nosso dia a dia. Mas é exatamente aí nesse ponto que eu tenho visto muita gente se enrolar. Pois o fato de que o Espírito Santo pode fazer algo em você não significa que isso irá necessariamente acontecer. Existe uma necessidade de usarmos os meios da graça para recebermos novas porções de poder e força para a obediência. Você possui um depósito infinito de graça dentro de você. Esse depósito é a pessoa do Espírito Santo. Mas isso não significa que você está necessariamente extraindo dessa relação tudo o que pode e nem tudo o que precisa para viver. É isso que 2 Pedro 3,18 está nos ordenando. Ele fala, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao colocar o crescimento na graça como um objetivo que nós podemos alcançar e não apenas algo que nós devemos esperar passivamente, as Escrituras estão deixando claro que existe algo que nós podemos fazer para obtermos esse crescimento. Nós obtemos o crescimento na graça quando lançamos mão do uso dos meios da graça. Mas o que são os meios da graça? O Catecismo de Westminster diz o seguinte: os meios da graça são os recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite para a sua igreja os benefícios da sua mediação, ou seja, da sua morte. Os meios da graça são geralmente vistos como um caminho através do qual a graça de Deus opera em nossas vidas para o nosso crescimento e santificação. E quais seriam esses meios da graça? Bom, seriam eles, primeiro, a palavra de Deus, a leitura da palavra, a pregação, o estudo da Bíblia. Eles são considerados como os meios primários pelos quais Deus fala aos crentes, oferecendo instrução, conforto, correção e encorajamento. Em segundo lugar, os sacramentos ou ordenanças.
Na maioria das tradições evangélicas, isso se refere a dois sacramentos. O batismo, que é visto como um sinal da fé e da obediência a Cristo, e a ceia do Senhor, que é considerado um meio da graça que lembra os crentes do sacrifício de Cristo e renova o compromisso de viver em comunhão com Ele e uns com os outros. Em terceiro lugar, ou seja, o terceiro meio da graça, é a oração. Ela é considerada um meio essencial de comunicação com Deus, através do qual os crentes recebem graça para suas próprias necessidades espirituais e materiais. O quarto meio da graça é a comunhão dos santos. A comunhão com outros crentes, que inclui a adoração corporativa, o encorajamento mútuo, a prestação de contas e o apoio comunitário. Isso é visto como um meio pelo qual Deus ministra a sua graça ao seu povo. Se formos sérios, fiéis e perseverarmos na prática desses meios da graça, nós podemos ter certeza de que Deus irá operar crescimento em nós. Mas eu não poderia terminar esse vídeo aqui sem indicar duas obras que certamente vão te ajudar a captar o conceito da graça e aplicar no conceito de disciplinas espirituais e da vida mais profunda. O primeiro é um livro chamado Hábitos Espirituais, de David Mathis. O Hábitos Espirituais é um livro que explora as disciplinas espirituais essenciais para o crescimento e maturidade cristã. O Mathis argumenta que práticas como leitura da Bíblia, oração, comunhão com outros crentes não são apenas hábitos, mas meios da graça que Deus usa para transformar vidas. Então, no primeiro capítulo, ele começa falando sobre os meios da graça, destacando que os hábitos espirituais são canais pelos quais Deus nos dá a sua graça. Ele enfatiza a importância de participar ativamente desses meios para crescer espiritualmente. No segundo capítulo, um dos principais temas do seu livro vai ser a palavra. Ele vai mostrar como que a Bíblia é essencial como um meio da graça e como uma disciplina. Ele vai discutir coisas como a leitura regular das Escrituras, a meditação e o estudo das Escrituras são fundamentais para o crescimento espiritual e para o entendimento da vontade de Deus. No terceiro capítulo, ele fala sobre a oração. E a prática da oração, então, é descrita como um diálogo contínuo com Deus. Ele vai incentivar o leitor a desenvolver uma vida de oração profunda, que não se limita simplesmente a pedidos, mas que inclui louvor, gratidão, busca pela orientação e direção de Deus. No quarto capítulo, ele fala sobre comunhão. O livro, ele explora a importância da comunhão com outros crentes. Ele argumenta que a comunidade cristã é essencial para o encorajamento mútuo, para o crescimento da fé, e esse processo deve incluir a prestação de contas. No capítulo 5, ele vai falar sobre adoração e serviço. Ele vai discutir a adoração como uma resposta ao caráter e às ações de Deus. Ele vai descrever o serviço aos outros, às outras pessoas, como uma extensão natural da adoração. Ele vê o serviço como um meio da graça que fortalece a fé. E no sexto capítulo, ele vai falar sobre equilíbrio e liberdade. Por quê? Porque ele vai mostrar que os hábitos espirituais devem ser praticados com equilíbrio e liberdade sem se transformar em práticas legalistas. O foco deve ser sempre o crescimento da graça e no conhecimento de Deus. O livro Hábitos Espirituais basicamente é um guia prático, mas também teológico, sobre como os cristãos podem crescer em sua fé por meio da prática regular das disciplinas espirituais, que são vistas como meios de experimentar a graça de Deus em suas vidas diárias. Já o livro A Disciplina da Graça, de Jerry Bridges, é um livro que explora a relação entre a graça de Deus e a responsabilidade do cristão na busca pela santidade. Bridges busca esclarecer o papel da graça tanto no início da vida cristã
quanto em sua continuidade, abordando o equilíbrio entre a dependência da graça de Deus e o esforço pessoal necessário para viver uma vida piedosa. Então ele começa dizendo no primeiro capítulo que nós devemos ter o entendimento da graça e da disciplina. Ele explica que a graça de Deus não é apenas um favor imerecido para a salvação, mas também é um poder contínuo para viver uma vida cristã fiel. Ele enfatiza que, assim como os cristãos são salvos pela graça, eles também crescem pela graça. No capítulo 2, onde ele vai ensinar sobre a justiça de Cristo, ele irá destacar a importância da justificação pela fé, onde a justiça de Cristo é imputada aos crentes, e ele vai argumentar que essa verdade deve libertar os cristãos de toda a culpa e vergonha, permitindo que eles possam seguir em frente com alegria e liberdade para viver em obediência a Deus. No terceiro capítulo, onde ele vai falar sobre o papel da disciplina na vida cristã, ele vai ensinar que, embora os cristãos dependam completamente da graça de Deus, eles são chamados a praticar as disciplinas espirituais, como a leitura da Bíblia, a oração, o autoexame, para que assim eles possam crescer em santidade. E ele sugere que disciplina não é legalismo, mas é uma resposta apropriada à graça de Deus. No quarto capítulo, ele vai falar sobre motivação pela graça, explorando como que a graça deve ser a principal motivação para a obediência e santidade. Bridges encoraja os leitores a não dependerem de seu desempenho espiritual, mas a manterem o foco na obra perfeita de Cristo e na contínua obra da graça em suas vidas. No capítulo 5, ele vai falar sobre como lidar com o pecado e a frustração. Ele reconhece que a luta contra o pecado é uma parte contínua na vida cristã. Então, oferece conselhos práticos sobre como aplicar a graça de Deus nas áreas de falha pessoal e luta, incentivando os crentes a se arrependerem rapidamente e se voltarem novamente para a graça de Deus. No capítulo 6, ele vai falar sobre o equilíbrio entre dependência e disciplina, concluindo e enfatizando a necessidade de um equilíbrio saudável entre depender totalmente da graça de Deus e praticar ativamente disciplina espiritual. Ele incentiva os cristãos a verem a disciplina como um meio de experimentar mais e plenamente a graça de Deus. Em Disciplina da Graça, Jerry Bridges oferece uma abordagem prática, mas também uma abordagem espiritual para entender como a graça de Deus e a disciplina espiritual se relacionam na vida cristã. Ele desafia quem ler o livro a se apegar à graça enquanto se esforça para viver vidas santas e obedientes, confiando na obra de Cristo em todas as áreas da vida. Além dessas duas obras, eu quero fazer uma outra recomendação que eu não posso deixar de fazer, que é o curso Doutrina e Devoção. Nesse curso você vai ter uma matéria chamada Espiritualidade Cristã, onde você vai aprender o fundamento bíblico e a aplicação prática de cada uma das disciplinas espirituais, desde as mais conhecidas, como o jejum e oração, até as menos faladas, como simplicidade, solitude e celebração. E você vai receber instrução necessária para promover esse espaço onde o Espírito de Deus pode operar em você através dessas disciplinas. Então, eu quero que você entenda que a graça de Deus é uma realidade sobre nós. Ela está disponível, mas isso não significa que nós estamos usufruindo dessa graça apenas tentando recebê-la de modo passivo. Para experimentá-la, nós lançamos mão das disciplinas espirituais e dos meios da graça, através dos quais o Espírito Santo opera a fim de nos levar ao conhecimento e à comunhão com Deus. Eu te mostrei 2 livros que vão te ajudar a ter uma compreensão mais profunda dessa dinâmica.
E também te dei uma opção para crescer em graça através das disciplinas espirituais, que é o curso Doutrina e Devoção. Agora, se você gostou desse conteúdo e deseja receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal. E se você já é inscrito, compartilhe com mais pessoas para que elas também sejam abençoadas por esse conteúdo. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.